Fala galerinha, beleza? Voltamos com a nossa aula de história, o Crescente Fértil e a Mesopotâmia. Na primeira aula, lá na introdução, a gente viu mais os aspectos geográficos, econômicos, culturais do Crescente Fértil e da Mesopotâmia como um todo, tá? Nessa aula, a gente vai dar uma olhadinha mais de perto em alguns povos que frequentaram e até mesmo que dominaram terras nessa região. Vamos lá, gente. Vamos começar pelos sumérios. A importância desses caras é muito grande no sentido do seguinte: esses caras que criaram a escrita, tá? Vejam bem, eles tinham uma escrita pictográfica. O que é uma escrita pictográfica? Uma escrita através de desenhos. Por exemplo, hoje a gente não usa os emojis para nos comunicarmos? Sim, a gente pode usá-los. Os sumérios já faziam isso, tá? Então a gente vai dar uma olhadinha nisso e vai ver também como que houve a a transformação, a evolução da escrita pictográfica, ou seja, desenhos, para uma escrita não pictográfica, tá? Vamos dar uma olhadinha. Bom, vamos começar da seguinte forma. A gente acreditava, os historiadores, pesquisadores acreditavam que os sumérios tinham chegado lá na Mesopotâmia antes de todos os outros povos. Porém, novas descobertas deixaram bem claro que entre 2800 antes de Cristo e 2300 antes de Cristo é que os sumérios chegaram lá. Tá, mas e os primeiros povos a passarem pela Mesopotâmia, a se instalarem na Mesopotâmia? Gente, essa galera chegou lá há mais de 9.000 anos, ou seja, 7.000 anos antes de Cristo. É bastante tempo, né? Esses caras aí desenvolveram uma escrita muito forte, como eu acabei de falar, a escrita pictográfica. O que significa picto? Picto significa desenho. Dá para lembrar a palavra em inglês picture, tá? Vem daí. E grafia ou gráfica é o que? Escrita. Então, quer dizer que pictográfica significa escrita através de desenhos. Depois a gente vai dar uma olhadinha de perto nisso, tá bom? Bom, são aceitos como serem os primeiros a desenvolverem uma escrita, que é a escrita cuneiforme. Peraí, não é essa escrita cuneiforme, que se desenvolveu a partir da escrita pictográfica? Exatamente. Tá? O que significa essa cuneiforme? Vamos lá então traduzir isso aí. Cunei vem de cunha ou desenho triangular. Depois eu mostro por quê. Mas forme, o que é forme? Forma, tá? Formato. Ou seja, a palavra cuneiforme significa em forma triangular ou em forma de cunha. Eu vou mostrar isso para vocês também. A Mesopotâmia foi um local de muita disputa por essas terras férteis. Claro, tá? É uma terra extremamente fértil, próximo a grandes desertos. É claro que vai ter uma briga muito grande para tomar posse, para se apossar dessas terras. Então, obviamente, o povo que dominasse esse local aí teria um comércio muito forte, tá? Continuando, gente. Ah, vamos dar uma olhada agora. O que é essa escrita pictográfica? Galera, dá só uma olhada aqui. Aqui é o que significa mais ou menos 3.200 anos antes de Cristo, na região da Mesopotâmia, tinha esse tipo de escrita aqui. É claro que essas datas são aproximadas, né? Óbvio. No ano 3000 a.C., a escrita, toda pictográfica, já estava assim. 2400 antes de Cristo, olha como ela já se transformou bastante. Até tinha alguma relação com o desenho, mas já estava mudando. No ano 1000 antes de Cristo, já era uma escrita cuneiforme. Olha só, alguma coisa
tem até uma semelhança, vai, ó, com o seu desenho. Essa aqui até tem também, mas outras não tem nada a ver com o seu desenho original. O mais interessante aqui é como houve uma evolução, tá, do desenho para a escrita. E não foi de um dia para o outro, né? Séculos e séculos se passaram. É interessante isso. Olha mais exemplos aí, ó. Como se escrevia rei, por exemplo, em uma escrita pictográfica, ou seja, através de desenhos, tá? E depois na escrita cuneiforme, tá? É bem interessante. Esse aqui é muito legal. Galera, isso aqui são os hieróglifos. Lembra que nós estudamos os egípcios antigos? Tá? E quando a gente estudou o Egito Antigo, a gente sabia que lá existia o quê? Uma escrita chamada de hieróglifos. Gente, esses hieróglifos eram escritas pictográficas, ou seja, escritas baseadas em desenhos. Tá? Aqui tem uma aproximação entre a letra pictográfica, tá? E com uma letra nossa, tá? Então, se vocês quiserem, faz o seguinte, escreve o nome de vocês aí em hieróglifo. Fácil, né? Continuando, gente. E a escrita cuneiforme, tá? Tem exemplos aqui? Claro que temos. Olha só, gente. Tá vendo que é formato de cunha ou formato triangular? É sempre um desenho de triângulo e um risco, tá? Agora foi feita uma aproximação também entre letras cuneiformes com nossa letra, tá? Então, quer escrever teu nome? Manda ver aí, ó. Pausa o vídeo e escreve aí, tá? Agora isso aqui é escrita cuneiforme feito diretamente num tablete de barro, tá? Que depois foi seco. Isso aqui é de verdade, gente. Olha que interessante, tá? Triângulo e um risco. Cuneiforme. Bacana, né? E números? Será que tinha números na escrita cuneiforme? Tinha também. Aí, ó. Qual que é a sua idade aí, tá? Em escrita cuneiforme? A minha é essa aqui, ó. Tá? Tô velhinho já. 40 aninhos, tá? Vê aí qual é a sua. Faz conta aí como seria 199. Seria essa representação, mais essa representação, mais essa representação. Interessante, né? Bastante curioso. Vamos continuar aí, gente. Os sumérios eram povos guerreiros, claro. Para eles chegarem lá e dominarem por tanto tempo que eles dominaram, é claro que eles tinham que ser povos guerreiros, tá? E os líderes dos sumérios, quem eram? Sempre guerreiros também, tá? A ideia da guerra era tão forte lá que inclusive os líderes sumérios tinham que ser guerreiros, tá? E a religião como era? Interessante. Politeísta, tal qual o Egito Antigo. Ah, é verdade, o Egito Antigo também era politeísta. Sim, crença em vários deuses. E os deuses sumérios eram antropomórficos? Não, galera. Eles eram antropomórficos, ou seja, parte do corpo humana, tá? Bom, neste caso, desculpa, neste caso é o corpo inteiro, né? Antropomórfico. Se fosse antropozoomórfico, aí sim seria parte humana, parte animal. Não, aqui é inteiro animal, tá? Corrigindo. Os seres humanos foram criados para adorarem a seus deuses, tá? A crença dos sumérios era o seguinte: você é ser humano? Sim. Então você foi criado pelos deuses. Então você tem a obrigação de adorá-los. Isso, ponto final, tá? Os sumérios tornaram-se poderosos após conquistarem várias cidades mesopotâmicas. Meu, se tem cidade lá, é porque a cidade era forte. Era uma cidade guerreira, ou pelo menos cuidada por um líder guerreiro, tá? E chegam os sumérios e tomam essas cidades, imagina então a força desses caras. Porém, os sumérios foram derrotados, tá? E a dominação desses caras aí dos sumérios
foi de mais ou menos 2800 a.C. até 2000 a.C. Caramba! Os sumérios perderam então o lugar deles lá na Mesopotâmia? Sim. Nossa, mas então o povo, para dominar os sumérios, tinha que ser muito forte. Sim, gente. Dá uma olhada nesses caras aí, ó, os babilônicos. Vamos lá. Aproveitando-se de muitas lutas entre os povos e os babilônios, por terem uma ótima organização de governo e de exército, por volta de 1890, os babilônicos passam a dominar cidades da Mesopotâmica, tá? Mesopotâmia, desculpa. Os babilônicos preservaram textos dos povos sumérios, que eles conquistaram inclusive, tá? Na época do rei Hammurabi, gente, esse rei Hammurabi aí, babilônico, ele foi responsável pela força do primeiro império babilônico. Gente, se o império da Babilônia chamava-se primeiro império babilônico, é claro que terá um segundo, tá? Mas calma, isso é uma outra história. Mais para frente eu falo sobre isso, tá? A Babilônia teve grande influência sobre a Mesopotâmia. Foi um grande império, muito forte. Continuando, gente. No quesito religioso, Hammurabi, ele acreditava e gostava muito de um deus chamado Marduk, tá? Também era uma religião politeísta, tá bom? Esse deus Marduk não era o rei, desculpa, o deus mais top, o deus mais importante da religião babilônica. Entretanto, quando Hammurabi sobe ao poder, vira rei do Império Babilônico, o que ele faz? Hammurabi eleva esse Deus como o mais importante que existe no panteão, ou seja, no grupo dos deuses babilônicos. Isso, gente, mostra a importância e o carisma de Hammurabi frente à sua população, tá? Hammurabi, ele fez uma coisa muito curiosa. Ele foi responsável pelo primeiro código de leis. Ué, mas não existiam grupos de leis antes de Hammurabi? Não existiam regras antes de Hammurabi? Existia. Existia sim, tá? Mas vejam bem, Hammurabi foi responsável pelo primeiro código de leis escrito. Isso significa que Hammurabi pensou o seguinte: meu, como que eu faço para as pessoas saberem as regras do meu local, sem um precisar ficar falando para o outro? Sabe aquela coisa de: "Puxa, eu sou de fora, eu não sabia". Já sei, vou fazer escrito, tá? Ninguém pode falar que não sabia. Só que esse código, chamado Código de Hammurabi, tá? Porque Hammurabi criou, tinha uma característica. E hoje a gente chama esse código de olho por olho, dente por dente. Nossa, mas qual é a característica desse código, desse grupo de leis para se chamar olho por olho, dente por dente? Significa o seguinte: aquilo que você cometeu de erro com uma pessoa, a pessoa pode cometer a mesma coisa em você. Olha que loucura, velho. Gente, tem uma parte desse código de leis que fala assim: se um construtor construir uma ponte e o filho de uma pessoa estiver passando e essa ponte quebrar e esse filho quebrar a perna por causa disso, o filho do construtor que construiu a ponte terá sua perna quebrada. Velho, olha que loucura! Olha que loucura, tá? Se uma pessoa passar em cima da ponte que um construtor construiu e essa pessoa e a ponte quebrar e essa pessoa morrer, o construtor será assassinado. Olha isso, velho. Isso é olho por olho, dente por dente. Louco, né? Bom, após a morte do rei Hammurabi, as cidades que eram dominadas pela Babilônia começam a se revoltar, fazem uma rebelião e derrubam o Império Babilônico, tá? Então, o primeiro Império Babilônico acaba, tá? Quem será que foi esse povo tão forte assim para acabar
Exatamente. Quem acabou com os babilônicos foram os assírios. Esses caras eram extremamente fortes, só que tinha o seguinte, extremamente violentos. E isso vai trazer problema para eles, hein? Vamos ver? Bom, os assírios chegaram à Mesopotâmia por volta de 2000 a.C., tá? E começaram a trabalhar como comerciantes. Depois de pouco tempo, esses caras já se enriqueceram, tá? Em 1000 antes de Cristo, olha quanto tempo, hein? Em 1000 antes de Cristo, os assírios formaram um exército muito poderoso. Esses caras usavam o ferro como armas, usavam cavalaria e a ideia do arco e flecha, tá? Ou seja, eles atingiam o inimigo de longe. Esses caras que derrubaram o primeiro Império Babilônico. Continuando, como o Império Assírio usava de muita violência contra os povos que eles venciam, a população começou a se rebelar, a se revoltar contra o governo assírio. E isso não vai ser coisa boa para os assírios, né? O que vai acontecer? Os persas conseguiram enfraquecer os assírios. E assim, mais ou menos em 650 a.C., os egípcios, os persas e um outro povo aí, os caldeus, ocuparam a Mesopotâmia, tá? E falaram tchau, tchau para os assírios. Quem eram esses caldeus? Vamos dar uma olhadinha neles. Gente, aqui tem várias coisas interessantes. Como que era a religião dos caldeus? Era politeísta, crença em vários deuses. Só que os deuses caldeus eram estrelas, planetas, o Sol, que é uma estrela, a Lua, tá? Então eles identificavam os seus deuses a astros e planetas, tá? Então esses caras viviam olhando para o céu. Se o que tinha de mais importante para eles estava lá no céu, é claro que eles vão desenvolver o quê? Astronomia e astrologia. Gente, é claro que astronomia e astrologia tem muita matemática, tá? Detalhe aqui, astronomia, ciência. Por que ciência? Por exemplo, o astrônomo, ele determina, ele sabe, matematicamente falando, quando vai acontecer um eclipse. E se você tem, por exemplo, a chance de saber quando vai fazer frio, quando vai fazer calor, em que estação nós estamos, isso significa que você vai dominar muito bem o quê? A agricultura, que depende muito do clima para existir. E a astrologia? A astrologia é uma crença de que os astros, os planetas, a lua, estrelas, de alguma forma interferem na nossa vida, tá? Já determinam o nosso futuro. Gente, a astrologia não é ciência. A astronomia, sim, mas ambas usam bastante matemática. Continuando, os caldeus conquistaram a cidade da Babilônia. Olha a força desses caras, tá? Derrubaram os caras que derrubaram a Babilônia. E os caldeus conquistam a cidade da Babilônia. E eles mesmos formam o segundo império babilônico, que eu havia falado. Esse império, segundo império babilônico, foi comandado por um rei também muito forte, chamado Nabucodonosor. E, após a morte desse rei aí, o segundo império babilônico não se sustenta, se enfraquece, tá? E rapidamente outros povos, os persas principalmente, acabam tomando e derrubando o segundo império babilônico. Mas estava crescendo aí um grande império, o Império Persa, que a gente vai ver sobre esses caras aí, tá? Galera, isso foi o tema O Crescente Fértil e a Mesopotâmia. Aqui nós demos mais uma olhadinha nos povos mais importantes que viveram ali no Crescente Fértil, na Mesopotâmia, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e beijo!